Fatão, ou a Rainha das Serras, como é carinhosamente apelidada, abriga um dos mais importantes polos industriais da América Latina, onde fica a refinaria da Petrobras, que atualmente é responsável pelo fornecimento de 8% do total consumido de derivados do petróleo no Brasil. Mas quais os atrativos? Como se deu a formação desse polo? Isso remonta ao Brasil Império, início da fase republicana e o desenvolvimento orquestrado no país com o Porto de Santos. A construção posterior na Era Vargas da refinaria, da rodovia Anchieta e o aumento de importações e exportações. Vamos conhecer um pouco da história do polo de Fatão? Eu colocaria aí que tem 4 fatores preponderantes para isso, que tornaram a região aqui atrativa para o desenvolvimento desse polo industrial. Primeiro, a dependência da indústria do bem e o recurso natural, que é a água. E nós temos aqui em Cubatão uma bacia hidrográfica bastante rica. Rio Cubatão, Rio Perequê, Rio Pilões, Rio Mogi, enfim, tem uma bacia hidrográfica aqui abundante. O segundo ponto, que a gente também não pode esquecer, é a proximidade com o Porto de Santos. Hoje é o maior porto da América Latina. Terceiro fator foram os acessos, tanto ferroviário como rodoviário, com o maior mercado consumidor interno, que é o estado de São Paulo. E o quarto fator é a dependência também da indústria da energia elétrica. Na verdade, a água é um fator natural, é uma riqueza natural da região. Mas no segundo lugar, o Porto de Santos, ele já vinha operando aí desde o século XVI, mas de forma bastante rudimentar. Mas ele teve a primeira concessão para iniciativa privada concedida em 1890, quando iniciou as atividades da Companhia Docas de Santos. E em 1892 foram inaugurados os primeiros 260 metros de cais desse porto, e ele se tornou aí o primeiro porto organizado do Brasil. O terceiro fator é a questão dos acessos, conforme eu falei inicialmente. E a gente começa com a primeira ligação do interior de São Paulo com o litoral paulista, com a inauguração da São Paulo Highway, a estrada de ferro que fazia a ligação entre Santos e Jundiaí, estreitando aí, aproximando o mercado produtor de café com o Porto de Santos. A segunda estrada de ferro ela foi inaugurada em 1937. Aí já a estrada de ferro Sorocabana, que fazia a ligação de Mairinque a Santos. Aí já fazendo uma aproximação mais do oeste paulista, também um outro grande mercado produtor agrícola com atividade portuária. E por último, culmina com a inauguração da rodovia Anchieta, que isso aí ocorre em 1946. E o quarto fator, conforme eu também coloquei, é a dependência da energia elétrica. E a energia elétrica aqui a gente teve algumas oportunidades que foram criadas a partir da própria constituição do Porto de Santos, porque logo após a concessão à iniciativa privada também foi concedida autorização para a instalação de uma usina hidrelétrica no rio Itatinga, à época localizada no município de Santos, distrito de Bertioga, e hoje no município de Bertioga. Essa usina hidrelétrica ela foi concedida para a exploração da própria atividade portuária, para que esse fornecimento de energia pudesse atender às necessidades das operações portuárias. Só que a geração de energia excedente ela também atendia ao município de Santos e a todos os municípios aqui da Baixada Santista. Então já tinha aí uma estabilidade de fornecimento de energia elétrica. A partir de 1926, a gente teve uma rede hidrelétrica ainda mais favorável, com a inauguração da usina de Henry Borden, que inaugurou seu primeiro gerador, então,
nesse ano de 1926. Avaliadas todas as vantagens geográficas e de matéria-prima essenciais para a indústria, começa a povoação do polo de Cubatão. A partir disso, nós tivemos a entrada em operação da refinaria Presidente Bernardes a partir de 1955, e aí com toda a exuberância aí do segmento petroquímico, né? Porque essa refinaria representava a produção de 50% da necessidade brasileira dos derivados de petróleo à época. A partir de 1963 entra um segundo segmento, que é o segmento siderúrgico, também para impulsionar a indústria nacional. Se a gente for também fazer um paralelo, época em que logo após vão chegar aí as primeiras montadoras, né, de veículos aqui para a região, e com a constituição da Via Anchieta a partir de 1946 fazia uma grande ligação aqui da região com o Planalto Paulista como o nosso maior mercado consumidor. E aí nós tivemos, de 1955, da entrada da refinaria Presidente Bernardes até 1975, a instalação de 18 indústrias aqui na região. 18 indústrias se instalaram por conta de toda essa atratividade que a gente discorreu anteriormente. Então, enfatizando sempre a abundância de água, a proximidade com o porto para importar matéria-prima e exportar os seus produtos industrializados, ter fornecimento de energia elétrica regular e ter um acesso ao mercado, o maior mercado consumidor interno que é São Paulo. O polo industrial de Cubatão tem uma característica muito interessante. As indústrias que aqui se instalaram são indústrias de base, que produzem matéria-prima para a manufaturação por parte de outras indústrias. As nossas indústrias aqui que nós temos constituídas, basicamente são indústrias de base, ou seja, são indústrias que produzem matéria-prima para algum segmento poder dar continuidade. E isso tem uma representatividade e uma dependência muito grande em segmentos industriais que estão espalhados pelo Brasil. E também uma importância para poder atender o mercado externo, né? Essa oportunidade, né? Ela é única por conta daquilo que se pensou lá atrás, né? Pela própria aproximação que tinha aqui dessas atividades. As pessoas que gostam de afirmar que o polo de Cubatão perdeu a sua relevância no cenário nacional ao ver diminuir as suas atividades, porém a realidade é que as demandas do país aumentaram, o que ocasiona a necessidade de que novos polos fossem surgindo. São vários segmentos que atuam aqui, né? Tem o segmento petroquímico, tem o segmento químico, tem o segmento de fertilizantes, tem o segmento siderúrgico. Cada um atua de forma independente. Mas, conforme eu falei, houve também, né, um grande desenvolvimento do próprio país e um grande desenvolvimento do mundo, né? E se a gente olhar em números relativos, nós vamos falar que a gente perdeu a importância. Na verdade, não é isso, é que a gente teve maior necessidade, né, de criação de outros centros industrializados que pudessem complementar as necessidades que o próprio crescimento do Brasil impuseram e demandaram. Então, se a gente falar lá da Petrobras, né, da refinaria Presidente Bernardes, que começou as atividades lá, produzindo 50% do derivado de petróleo consumido no Brasil, hoje ela representa aí 8%, né? Mas por quê? Porque também as necessidades de consumo brasileiro aumentaram significativamente, né? A gente tinha uma condição lá em 1955, nós temos uma condição completamente diferente, passados aí quase 70 anos. Mas todo esse crescimento exponencial que o polo industrial de Cubatão vivenciou custou um preço alto na questão ambiental. Cubatão era conhecida como a cidade mais poluída do mundo na década de 80, mas essa história ia ter outro rumo. A poluição estava tão insuportável na época, todas as indústrias do polo, que são as fábricas de adubo, era a Copebras, que era Negro de Fumo, a Cosipa com a sua Cearia Alto Forno, a Petrobras, enfim, era um coquetel de poluentes.
E a cidade começou a sentir isso, começou a gente a ter problema respiratório, problemas de visão, enfim, câncer, crianças sem cérebro. E aí nós fundamos o Núcleo Ecológico de Cubatão, e aí nós começamos, aí, junto com alguma população, questionar, junto aos dirigentes industriais, o problema que acontecia na cidade. Isso aí, muitas vezes, eles não explicavam muito, porque a recuperação partia da indústria. Eles é que tinham que comprar os equipamentos antipoluição, que são caríssimos. Esses equipamentos, muitos deles não são feitos no Brasil. E aí, com o advento de Paulo Nogueira Neto, que não existia o Ministério do Meio Ambiente na época, ele, através do governo Montoro, vieram aqui a Cubatão, fizeram um levantamento. A Serra do Mar tinha chuva ácida e, com a consequência da chuva, estava desfolhando toda a Mata Atlântica. E isso era um perigo para cair em cima das refinarias. Você pode ver ali que aquela parte ali está de capeada, porque ali já foi uma parte que deslizou. Bom, e com essa recuperação ambiental, Cubatão foi melhorando. Com o advento da CETESB, a CETESB começou a fiscalizar as indústrias, realmente, de fato e de direito. Aí eu fui me aprofundando mais. Fazendo visita às indústrias, a gente ia em todas as indústrias ver o que eles faziam, a própria, na época, COSIPA, o ISO 9000, o ISO 14001, que era segurança e meio ambiente. Realmente, eu como ambientalista, eu vi o trabalho que foi feito e realmente nós podemos dizer a verdade que foi visto. Fizeram um trabalho de recuperação. Só que algumas empresas do polo, elas tiveram que se modernizar por causa disso. Ou se moderniza, ou fecha a fábrica, ou a multa acontece. Mas um conjunto de ações e pessoas se empenhou em mudar essa história. Tudo esse coquetel de poluentes foi melhorando com os dispositivos, com a instalação de equipamento antiambiental, a CETESB fiscalizando, o Ministério Público, Petrobras, através do Centro de SEMP do Rio de Janeiro, conseguiram desenvolver uma bactéria, tem as lagoas de aeração, onde eles jogavam o hidrocarboneto, o óleo, se compor, ou ia para o rio. E agora eles desenvolveram, ciência boa, Petrobras. Hoje aquilo fica dos aeradores, aquilo quando eles jogam os aeradores oxigênio aquilo através da bactéria, aquilo não é mais jogado no rio. Era um dos pontos que todo mundo sentia aquele cheiro de ovo podre na cidade, que não matava, mas incomodava o cheiro. Mas Aloysio deixa um alerta. Muito foi feito, mas muito ainda é necessário se fazer. Das 320 fontes poluidoras, hoje não resta quase nenhuma, mas sempre pode haver alguma. É impossível, né? Toda industrial tem material de fadiga, isso pode acontecer. Um vazamento disso, agora o vazamento de cloro é impossível, porque está controlado. Mas vamos supor, a aglomeração da refinaria, às vezes quando chove, você sente aquele cheirinho, né? Mas isso, às vezes você vê os flares ali, aquele flare com 4 metros de altura de fogo, é quando há um problema de unidade dentro da refinaria. Eles têm que soltar o gás, senão explode. Falar de Cubatão, do crescimento exponencial e populacional, e não falar do povo que veio lá do Nordeste para ajudar a desenvolver nosso país, a nossa região, é o mesmo que contar uma história e não terminá-la. O início sempre é de um sonho e ter uma vida melhor da que se apresentava. A minha história é como de todo nordestino, acredito que todo nordestino pobre. Por exemplo, nós plantávamos algodão, quando estava se aproximando a safra, a produção era grande, eles soltavam as notícias na rádio local que a produção do algodão nos Estados Unidos seria a maior do mundo. Ou seja, o algodão não valia nada. Porque praticamente os latifundiários, os grandes fazendeiros, pecuaristas grandes, eles não compravam algodão nosso, tomavam o algodão, entendeu? E aquilo que a gente tinha, que era o algodão, seria obrigado a praticamente dar dado para os grandes capitalistas. E depois ficava vendo navio, trabalhava 6 meses, na hora de colher era entregar para eles. Minha infância lá no Pernambuco, lá me criei trabalhando na roça. Competi 18 anos e vim para aqui, para Cubatão, tá de uma vida melhor. Meus pais chegaram aqui em 1947, trabalhou na empreiteira no qual construiu construiu a refinaria, né, a RPBC. Meu pai era da Bahia, meu pai era de Mundo Novo e minha mãe já era de Salvador. Minha mãe já era de Salvador mesmo, meu pai veio de Mundo Novo. Ele veio para cá trabalhar de trem, eles vieram de trem, levaram 30 dias de trem para chegar aqui. 30 dias de trem, para você ter uma ideia, né? Passaram por Minas, vários estados, né? E ele veio para trabalhar aqui porque meu tio, no qual a gente chamava de avô, naquela época a gente tinha um respeito, né? Que ele era primo do meu pai, ele era primo do meu pai e ele já trabalhava aqui também na empreiteira, da construção da refinaria. E ele, por carta, mandou carta para o meu pai, chamando ele para vir trabalhar aqui em Cubatão, que tinha muito emprego aqui. Cubatão recebeu seus retirantes de braços abertos.
A vida não foi fácil desde sempre, uma outra cultura em outro lugar, mas Cubatão era o Eldorado para essas pessoas. Veio para Cubatão, como eu falei anteriormente, ele trabalhou na construção da refinaria, depois ele entrou dentro na própria refinaria mesmo, né? Veio para a refinaria. Aí ficou até 1956 lá. Depois que eu vim para o Cubatão, que vim para Vila Prudente, depois disso ir para Cubatão, eu vi outros horizontes. E aqui, para mim, é minha vida essa cidade. Para mim, Cubatão é minha vida. Era uma cidade totalmente diferente da realidade de hoje. Por exemplo, nordestino aqui era tratado no bico do sapato. Nós estamos falando de praticamente 50 anos. Praticamente 50 anos. Hoje só você via um nordestino, era um pedreiro, um carpinteiro, um amador, só isso. E hoje, infelizmente, nós já estamos inseridos na sociedade. Veja, o prefeito hoje é um baiano. Isso era impossível você ver na época. Era uma discriminação fora do comum. Falar de nordestinos e não mencionar a Vila Paris é quase um pecado. Como será que era a vida lá? A gente, todo lugar, Nordeste, piauense, era paraibano, Rio Grande do Norte. Gente de todo lugar do Brasil da gente. Mesmo com todas as dificuldades, nossos amigos são apaixonados pela cidade. E aí a gente resolveu deixar uma pergunta para eles. Se Cubatão fosse uma pessoa, o que você diria para ela? Uma cidade maravilhosa dessa aqui eu nunca tinha visto. Aqui em Cubatão, para mim, faço parte de Cubatão, para mim Cubatão é meu coração. As pessoas quando saem daqui arrumam dinheiro para ir para Santo e o serviço vai falar mal da cidade. Esqueceu que toda a bolacha que ele ganhou foi aqui, né? Eu não tenho um babalu que não tenha sido ganhado aqui. Você deve abraçar a cidade, entendeu? Porque é uma cidade que oferece muitas condições pra gente. De Cubatão, só tenho a falar bem, não posso falar mal. Uma cidade que me acolheu, e eu estou até hoje, e agradeço tudo que tenho aqui.